Olá, boa tarde, 1h06. Sala de redação, Abel, tu tem razão, Abel, não terminou, tem jogo amanhã, jogo decisivo, tem jogo domingo, jogo decisivo. O Rio Grande do Sul na final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e o Sala de Redação vai falar de tudo isso. Sabe com quem? Com Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a força do Banrisul, participe. Atenção, senhores síndicos de Porto Alegre, quem está chegando aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul é a Objetiva Administradora de Condomínios. Ela tem 23 anos de experiência, é especialista no que faz, cuidar do seu condomínio. Já tem lá em Novo Hamburgo, tem em São Leopoldo, está chegando em Porto Alegre. Então, não esqueça, hein? Acesse, se você tem qualquer problema no seu condomínio, objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta, tá certo? Objetivacondomínio.com.br. Davi Coimbra, amanhã é decisão do Brasileirão, domingo é decisão da Copa do Brasil. O Rio Grande, que te viu nascer, Davi Coimbra, está decidindo tudo no futebol brasileiro. É verdade. Não é de Criciúma? Não, sou de Porto Alegre. Hospital Cristo Redentor. Hospital Cristo Redentor, no 28 de abril, um sábado, 10 da manhã, nascia o pequeno Davi. Eu sei, só queria botar uma lenha na fogueira. E o mundo ficou diferente. Pois é. A gente tem que ver, né, que por incrível que pareça, por todas as contingências, circunstâncias e tal, é uma situação privilegiada, né, dos times gaúchos, pode-se dizer, porque um decidindo do Campeonato Brasileiro e outro decidindo a Copa do Brasil. Não é uma coisa inusitada, me parece, assim? Claro. Poxa vida. Poderíamos ganhar e jogar a Recopa Brasileira. Se ganhar e vão disputar o título. Exatamente. Mas você sabe, Davi, que tem uma coisa aí que é interessante, e eu quero fazer a lembrança do Antônio Carlos Macedo, que é o cara com quem eu dividi poltrona na minha primeira Copa do Mundo, lá em 2002. Foram 30 horas até Seul. Eu li livro, dormi, li de novo, dormi, e numa dessas vezes em que dormi, acordei de cara, testa com o Antônio Carlos Macedo, que estava no meu lado, e a gente dormia, acordava e não chegava nunca. E foi um negócio espetacular. Foi a minha primeira Copa. Testa com testa, foi uma coisa muito meiga. E o Antônio Carlos Macedo, que já era veterano de Copa, me ajudou muito naquela minha primeira Copa de 2002, Brasil pentacampeão do mundo. E o Macedo, recentemente, ele fez essa declaração, digamos, nunca perdeu contato com o esporte, embora hoje faça muito mais o jornalismo geral, lembrando essa importância, né, de que 100% da gauchada dos gigantes gaúchos estão tendo o sucesso de decidirem ou têm a perspectiva de um título nacional. O Grêmio pela Copa do Brasil, o Inter pelo Brasileirão. E eu quero lembrar, quando ouvi o Macedo falar sobre isso, o Felipe Gamba reforçou hoje ao meio-dia, isso se torna potencializado, meus amigos, quando nós pensamos que o futebol carioca, que tem 4 gigantes, 2 deles na temporada 2020 caíram para a segunda divisão. 50% dos gigantes cariocas caíram para a segunda divisão. E 100% dos gigantes gaúchos estão disputando um título. Se você fizer essa relativização, 2, né? É extraordinário. É extraordinário. É relevante. Não, e ainda vem um terceiro time para a Série A do ano que vem, né, Maurício? Sim, o Juventude no Rio Grande do Sul será o Rio Grande do Sul com 13 e os cariocas com 2. A gente fazendo uma análise, digamos assim, mais racional, fria, né, do que está acontecendo no futebol brasileiro, a gente vê que o futebol brasileiro está passando por uma espécie de entre-safra, assim, né, de qualidade, né? Tem 5 times. Tem 5 times, Davi, o resto é o resto. Com isso eu não estou diminuindo esses feitos, essas façanhas dos times gaúchos, tá? Porque seja com o futebol brasileiro mais elevado ou menos elevado, o importante é que eles estão lá, tá? Não tô dizendo assim, só chegaram porque os outros não estão bem. Não, o Grêmio Internacional, a história do futebol brasileiro demonstra isso. Eles são da primeira grandeza, sempre foram, né? Sempre foram. 2 campeões do mundo, 2 campeões da América, já ganharam todos os títulos brasileiros, enfim. Mas o que a gente vê hoje é que os times do Brasil são, com exceção, o Flamengo mal treinado, né? Flamengo mal treinado.
física, técnica, taticamente, tem um conjunto de bons jogadores. Né? O Palmeiras é um time bem treinado, não tem um time tão bom assim. Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, o que mais que a gente tem? Eu vou me permitir discordar, eu acho que o Palmeiras não é bem treinado. Tu acha que não? Não. Ele ganhou a Copa Libertadores porque teve um jogo extraordinário no Monumental de Nunes. Quando veio o jogo de volta, tomou um chocolate, era para ter tomado 8. Quando ganhou a Copa Libertadores, ganhou num lance casual no final do jogo. Quando foi jogar o Campeonato Mundial, foi o maior fiasco de todos até agora dentro do futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras também está naquele grupo de bons jogadores e sem a formação de um time qualificado. Mas a gente tem, Davi, a gente tem um redesenho do mapa, né? Tu estavas falando ali, o Pedro também, de ter 4, 5 times que disputem, né? Mas nós temos um redesenho do mapa do futebol brasileiro. Por exemplo, Fortaleza e Ceará. Até uns 5, 6 anos não se falava de futebol de primeira divisão no Ceará. Eles subiam, desciam, o Fortaleza teve um ano na primeira divisão, caiu, o Ceará também. Hoje eles estão estabelecidos. O ano passado o Fortaleza foi a Sul-Americana, esse ano o Ceará. O Bahia se estabeleceu depois de passar um período na Série B. Né? E o Atlético Goianiense, olha só, que é um clube que tem dono, é um clube empresa, se estabeleceu, fez um campeonato brasileiro seguro, não correu riscos, enquanto clubes grandes, como Botafogo, como Vasco, como o próprio Coritiba... O Bragantino, né? Tu citaste o Bragantino? O Bragantino, não citei o Bragantino, boa, Davi. O Bragantino está estabelecido. O Bragantino, a tendência dele com o time jovem que fez, é de no ano que vem, o Bragantino começar a brigar... Hoje ele é meio de tabela, ele está em 11º, de brigar na primeira página. Sabe qual é o problema que eu vejo nesses times aí que tu citaste? É torcida. Não tem torcida, né? Aí fica mais difícil. O Bragantino e o Goianiense não, mas Ceará e Fortaleza sim. Bahia sim. O Bahia vai ter que crescer muito. Redesenho do mapa brasileiro. Não, é que o Bahia, Diogo, só para pegar o gancho do Léo, que foi o último clube que ele citou, o Bahia, eu gostei muito de ele ter ficado na primeira divisão, porque o Bahia fez investimento em jogadores, em elenco, para mudar de status, e em paralelo ao investimento que fez, e só foi escapar do rebaixamento agora, na penúltima rodada, goleando o Fortaleza fora de casa. Mas o Bahia teve em paralelo uma ação agregadora de causas sociais da sua direção. E se o Bahia caísse, nós teríamos que ler e ouvir e ficar quieto. Olha aí, ó, olha o Bahia fazendo panfleto e caindo para a Série B. Não, o Bahia ter ficado na Série A compensa o investimento que ele fez na melhor das intenções de mudar de turma e, ao mesmo tempo, as suas iniciativas sociais não foram invalidadas, não ficaram deslegitimadas porque o Bahia cai. O Bahia está na Série A, se mantém na Série A e pode crescer sobre o patamar anterior. Porque do contrário era de novo, ou você faz coisas boas, ou você para fazer futebol tem que ganhar na malandragem. E eu não gosto disso não. Maurício, e tem outra questão, o Paraná... Qual é a razão principal? Qual é a razão principal? Vai, Diogo, vai lá, acho que tá com um delayzinho, vai lá. Vai, Diogo. O Diogo não vai. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim, Grêmio Internacional, São Paulo vão pegar o Palmeiras, no Rio de Janeiro vão pegar o Flamengo e Minas Gerais vão pegar o Atlético. Esses são os 5 grandes times do futebol brasileiro. O resto ou é médio, ou é daqueles com grife, tipo Botafogo e Vasco da Gama, que estão caindo e que estão desabando, como desabando também está o Corinthians, porque fez aquele negócio maluco lá do Itaquerão e agora não tem dinheiro para pagar nem o juro, sequer o principal da dívida. Então... Eu acrescento, Pedro, eu acrescento aí um detalhe. Eu acho que você cita muito bem as 5 equipes que hoje, né, estão entre as diferenciais. Sendo que 2 destes têm um investimento diferenciado, Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras em 2020 não investiu tanto como em anos anteriores, mas tem bastante investimento também. Então vamos colocar 3. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Os 3 que realmente investem no futebol brasileiro. Olha, isso aumenta a grandiosidade do que a dupla Grenal está fazendo. A pesquisa interativa do Sala de Redação, inclusive, me foi passado pela Valéria Possamay, diz o seguinte: o ciclo de Renato Portaluppi chegou ao fim no Grêmio. E ontem o Caixa é o narrador da Rádio Itatiaia, né? Ele narra só jogos do Atlético, ele é atleticano, eles têm um tipo de narração diferente do nosso. Tem um locutor que narra jogo do Cruzeiro, tem um locutor que narra jogo do Atlético, que é o Caixa.
que é deputado estadual e tal. Eles têm uma outra formulação lá que nós não temos aqui. Pois o Caio já estava dizendo o seguinte, que o Renato está muito próximo do Atlético. E o Zé Alberto, no negócio agora ao meio-dia, que eu achei espetacular. Se ele chegar no Atlético, o Atlético gastou 200 milhões. Ele não pode perder jogo de bolinha de gude se ele for pro Atlético. Porque aí ele vai ter que explicar a frase dele, né? Quem é que narra jogos do América de Minas? Que esse é o grande de Minas. É verdade? Não sei. Não, mas deve ter alguém. Tá, mas o Renato indo pro Atlético Mineiro, será que ele leva, porque o Atlético Mineiro tem dinheiro, né? Será que ele leva algum jogador de Grêmio e Inter? O Gabardo trouxe a informação do Edenilson. Querem levar o Edenilson. Tá, o Edenilson a gente já sabia, Grêmio, né? Mas eu acho que antes do Renato, né? Antes do Renato... Mas o Gabardo não sabe nada do Renato. Eu acho que a questão do Edenilson é uma decisão... O Gabardo sabe mais do Renato do que a mulher do Renato. Não sei, não. Mas agora. E quero dizer uma coisa. Peraí. Vou te interromper, Gabardo, porque agora me bateu de novo a revolta por tua causa. Por tua causa. Vai lembrar do André e do Paulo Vitor. Eu quero dar uma notícia pra vocês. Informação. Tem uma trilha pra informação. Aqui, ó. O Gabardo escalou o Paulo Vitor na final da Copa do Brasil. Quero dizer pra vocês. Eu tô dando uma informação. Paulo Vitor vai jogar. Se for mal, ele é o culpado. Por causa do Gabardo. Mas sabe que, assim, convivendo com profissionais de comissão técnica, de Grêmio e Inter, de maneira geral, e muitas vezes nessas viagens, com alguns contatos, com algumas conversas, mesmo que você não tenha a informação precisa do que vai acontecer naquele jogo, você começa a entender a cabeça do técnico, a cabeça dos profissionais da comissão técnica e começa a perceber a movimentação quando pode surgir alguma alteração, quando pode surgir alguma informação. É o que eu tô dizendo. Eu comecei a perceber alguns dias que o Paulo Vitor estava começando a ganhar espaço, que ele estava começando a ganhar essa posição, e de fato, eu acho que vai acontecer isso para a final da Copa do Brasil, essa troca no gol. Mas é 6 por meia dúzia, né? Mas assim, Pedro, eu ouvi muita coisa assim de descontentamento com o Vanderlei, sabe? Eu acho que o Vanderlei perdeu muito espaço no Grêmio. O Paulo Vitor do Maracanã no ano passado, ou no ano retrasado, dos 5 gols que o Grêmio tomou do Flamengo, pelo menos 3 foram debitados para ele. Mas a favor dele. Isso foi o exagero do Davi Coimbra. Não, meu exagero foi 4. Meu exagero foi 4. Deixa eu colocar o outro lado. Teve um pênalti que ele não teve culpa. Agora o Gabardo, antes de tu contar o outro lado, quer dizer o seguinte: em favor do Paulo Vitor, que tecnicamente é um bom goleiro, existe o fato de que o jogo vai ser sem torcida. Os jogos, né? Os jogos da final vão ser sem torcida. Isso aí talvez faça com que ele tenha um desempenho um pouco melhor, porque eu acho que o grande problema dele era emocional. Ou talvez ele tenha corrigido esse problema, sei lá. Eu acho que o grande momento do Paulo Vitor no Grêmio, Guerrinha, o grande momento do Paulo Vitor no Grêmio, Guerrinha, foi o Grenal de 2019 na decisão do título gaúcho, quando a decisão foi para os pênaltis, ele garantiu o título para o Grêmio com defesas de pênaltis. Olha, em final de Copa do Brasil... mas assim, final de Copa do Brasil tem possibilidade de terminar nos pênaltis também, né? Não sei se passa por aí a decisão, mas enfim, é uma vantagem que tem o Paulo Vitor também. E uma avaliação assim que ele tecnicamente está muito bem nos treinamentos. É essa a avaliação que se faz. O meu problema com essa troca, viu, Eduardo, é que ela estaria acontecendo a se confirmar só para a decisão da Copa do Brasil, porque houve uma amostragem no jogo com o Botafogo, onde ele foi bem, o Paulo Vitor foi bem, os gols não vão para conta dele. O Paulo Vitor foi bem agora domingo, se não me engano a equipe votou, o Léo votou e a equipe da Gaúcha para melhor em campo o Paulo Vitor. Mas para você colocar um goleiro, para você trocar um goleiro para decidir um campeonato, no meu mundo ideal, o goleiro não entra para a final do campeonato. Ele teria uma sequência de 3, 4, 5 jogos anteriores, para que ele estivesse de novo com o ritmo do jogo, com o cheiro do jogo, o cheiro da luva batendo na bola, e não para você entrar direto nas 2 finais, onde você, como goleiro que substitui o antigo titular, está proibido de errar. E esse peso nas costas, esse piano nas costas, me parece demasiado para um goleiro, porque depois do goleiro só tem a linha do gol. Passou do goleiro é caixa. Além disso, eu não vejo o que credencia o Paulo Vitor. Bom, o Gama está dando a informação, o Gabardo está dando a informação do treino. Bom, então ele deve estar arrasando nos treinamentos, a gente não está vendo. Mas é muito cruel com o Vanderlei colocar na conta dele gols, eventualmente, que o Grêmio tenha sofrido,
quando o time todo se desarranjou nessa reta final aí de temporada, de alguma maneira, né? Aquele jogo com o Santos lá, por exemplo, ninguém marcava ninguém, a culpa é do goleiro. Eu não consigo ver no Paulo Vitor um indicativo assim, olha, põe o Paulo Vitor lá. O Gabardo lembrou 2019, faz muito tempo isso. Mas o Vanderlei não vinha comprometendo, né, Pedro? Ele vai sair do time sem comprometer. Na média, ele estava na média. Eu não sei se o Paulo Vitor vai conseguir. Ele é do tamanho do Paulo Vitor, né? 6 por meia dúzia. E ele veio porque o Paulo Vitor não garantia, né? O Tinga manda te dizer que tintas Killing é a tinta gaúcha, tá? Recado do Tinga, tá? Pô, recado do Tinga, respeito. O Barbosa da FIDA manda dizer pro doutor Blage, o fazendeiro lá, que ele usou Fidagran, que é o troço da FIDA lá, o que dá, como é? Troço da FIDA não, como é o nome? Adubo, né? Adubo Fidagran, tá? Que ele colheu 10% mais de soja e que ele tem dinheiro para pagar a Rodinei, para pagar os caras do São Paulo. Amanhã ele está com dinheiro porque o FIDA, o Barbosa da FIDA garantiu tudo. Guerrinha, amanhã é quinta-feira, Guerrinha. É páreo corrido no Beira-Rio ou tem que cabeça com cabeça? Não tem páreo corrido, vai ter que puxar o chicote. Vai ter que bater na reta. Ele não tem mais jogo mole, Pedro. Tem jogo mole. Eu acho que amanhã, a rodada de amanhã, tem 2 jogos assim. E aí quem está me ouvindo sempre me pergunta, vem cá, Guerrinha, qual é as boas para jogar, né? Eu acho que tem 2 jogos amanhã que quem gosta de fazer uma fezinha pode se atirar de ponta cabeça. Um é o Atlético Paranaense contra o Sport, na Arena da Baixada. E o outro é o Fluminense contra o Fortaleza, no Rio de Janeiro. Depois ninguém é de ninguém, pode acontecer tudo. O jogo do Inter é duro, o jogo do Flamengo é duro. Eu não sei nem o jogo do Grêmio, entendeu? Porque o Grêmio vai levar lá um time reserva, nem o treinador vai. O Bragantino, sei lá, o Bragantino está brigando aí pro Sul-Americana, precisa fazer uns pontinhos. Mas eu acho que essa hora agora tudo é complicado. Tudo é complicado. Eu acho que o Vasco ganha do Goiás, mas não faz 12-0. Acho que não faz. O Pedro, a gente está falando de Grêmio e Palmeiras, esse horário do jogo e o que vai acontecer no domingo, aqui em Porto Alegre tá dando existe uma expectativa enorme sobre o que pode acontecer. Primeiro, hoje teve uma reunião, quando houve uma sugestão, da Prefeitura, sobre a mudança de horário de Grêmio e Palmeiras. Está marcado para domingo, primeiro jogo da final, 4 da tarde, na Arena. O que a Prefeitura entende? Se jogar esse jogo para de noite, aí os bares estarão fechados, os restaurantes estarão fechados e diminui a aglomeração na cidade, né? Para acompanhar o jogo, dos torcedores do Grêmio. Bom, não existe possibilidade de alteração do horário do jogo. A CBF vetou essa possibilidade pelos compromissos comerciais, direitos de TV, enfim. O jogo vai ser 4 horas da tarde. O que está se discutindo agora e a decisão deve sair até amanhã? Fechamento de bares durante a tarde de domingo em Porto Alegre, com o objetivo de evitar aglomeração com torcedores do Grêmio nas ruas. 13h30 fecha tudo. Mas tem que botar também para tomar cuidado, porque o torcedor vai aglomerar perto da arena. Como os colorados aglomeraram agora há pouco, né, Guerrinha? Fechou os bares, muito bem, os bares tá fechado, tá resolvido. Ali. Mas aí vai ter que botar reforço lá perto da arena, porque a rapaziada vai para lá, não tem a dúvida. Isso aí, aliás, eu estava para falar sobre isso, porque houve uma aglomeração de torcedores do Inter aí quando o Inter foi sair para o Rio de Janeiro, para o jogo contra o Flamengo. 2.500 pessoas. E a polícia assistiu aquilo, tá? Claro, assistiu. A polícia está cumprindo ordens. Devia ter desbaratado isso. Olha aqui, porque essas pessoas, quando se aglomeram, elas não estão só colocando as suas vidas em risco. Mas a explicação, Davi, foi que tinha crianças no meio, foi isso, eu entendi. Mas vai lá e conversa com as pessoas. Eu acho que isso não aí, deixa Davi, chegar. Mas a polícia isso aí é igual isso é igual um time de futebol que tu tem receio de enfrentar. Tu mata na origem. Isso. Olha aqui, ó, onde é que é? É na Arena o jogo? É na Arena o jogo, muito bem. Na Voluntários da Pátria, na metade da Voluntários da Pátria, não passa ninguém. Não passa mais ninguém. E aí do outro lado lá não passa mais ninguém, acabou. Mas quando houve aquilo, Guerrinha, os policiais deviam ter ido lá. Olha, meu amigo, vamos separar aqui, isso aqui não pode. Vocês estão colocando, inclusive, a vida dos seus filhos em risco. Olha, essas coisas todas estão... Por isso que nós estamos nessa situação que a gente está vendo hoje, amanhã, da Gaúcha. Davi, foi toda em cima disso.
Eu entendo o que tu está dizendo. Eu entendo o que tu está dizendo, Davi, mas as pessoas ainda assim não obedecem. O que eu acho que tem que fazer, porque nós estamos em guerra e estamos lutando contra um inimigo chamado coronavírus, que está fazendo coisas assim impressionantemente preocupantes para todos nós, é o seguinte: perto da arena vai ter brigadiano lá e não vai chegar ninguém. Está resolvido o problema. Como? Agora, além disso, sabe, Pedro? Além disso, as pessoas tinham que ter um pouco de consciência para saber o que significa esse ato, que parece tão singelo, tão inocente, sabe, que é de estar perto de outras pessoas. Isso é muito legal em outro momento. Agora não. Não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista que nós fizemos hoje de manhã com o pessoal interno dos hospitais, dizendo que as pessoas... Marcelo Gazana? Sim, o o Marcelo. Da pneumologia? Isso. Do Moinhos, né? Isso. Não, do Conceição. Três médicos. Tá? 3 médicos. E aí eles estavam contando que as pessoas, imagina isso. As pessoas quando recebem comunicação de que vão ser entubadas. Davi, tem cara recebendo oxigênio em cadeira de plástico. Sim, gente porque não tem mais lugar, gente amarrada. Não tem mais lugar. Não, agora, olha tu sabe quando é que aperta o cinto? Quando alguém da tua família ou alguém muito próximo de ti é atropelado pela doença. Porque senão, muitos a dizer assim, eu não tenho imunidade, eu não vou pegar. Pega. Não, e agora os jovens estão pegando, né? Pega. Mas, Guerrinha, o que os médicos estavam falando é o seguinte: as pessoas quando são comunicadas pelos médicos que vão ser entubadas, elas pedem para fazer uma ligação por vídeo para seus familiares. E se despedem dos familiares, como se fosse a última vez que falassem com eles, porque ninguém sabe o que vai acontecer a partir dessa fase. Não, e muitas vezes é a última vez que se fala. Sim, mas olha a tristeza disso. Olha a tristeza disso. Tem uma frase, Davi. E as pessoas estão se comportando assim, de uma forma como se essas coisas não estivessem aqui batendo na porta de cada um de nós. Tem uma frase de consciência. Tem uma frase do Dr. Marcelo Gazana, não me lembro exatamente que problema que veio da Gaúcha, acho que foi no timeline mesmo. O Dr. Marcelo Gazana, ele é chefe do serviço de pneumologia do Moinhos e ele também é médico do Clínicas. E ele, para mim, deu a frase estarrecedora: a corda esticou e está quase arrebentando. A gente já está começando a falar em colapso. Né? O problema central disso é que não está todo mundo caminhando para o mesmo sentido nessa questão da pandemia do Brasil. Não há uma união nacional. Tem uma parte grande do país que ainda relativiza a doença, relativiza a vacina, relativiza a máscara, a aglomeração. A gente não está caminhando todo mundo para o mesmo lado. E acontecem esses problemas. No caso de futebol, eu estou inteiramente com o Pedro. Puxa vida, não precisa serviço de inteligência para saber que se o Inter vai viajar para o Rio, podendo ser campeão brasileiro, vai ter aglomeração no aeroporto. Não essa foi a falha, claro. Pô, é uma falha fundamental. Hoje teve de novo no Rio de Janeiro, Diogo, com a viagem da delegação do Flamengo para São Paulo. De novo, aglomeração lá na porta do aeroporto. E para quê, né, Gabardo? Para quê? Aí, Davi, me disseram o seguinte: não, mas tinha criança, a gente não podia tirar bomba. Sim, tinha criança porque deixaram as crianças chegar lá. Mas eu acho que esse episódio do último sábado, no embarque do Inter, deu para as nossas entidades de segurança pública a certeza de que, primeiro, nós poderemos ter na quinta-feira um campeão e poderemos ter aglomeração. Onde? No Beira-Rio, na Guete, não sei aonde. Bom, então faz o seguinte: bota 5 brigadianos aqui, 8 ali, 7 aqui, guarda municipal, prefeitura de Porto Alegre também, e não deixa aglomerar. Ah, mas o cara não saiu, joga uma bombinha ali para ele respirar ali que ele sai. Sai porque tem que sair, tá? Terminou o assunto, tá? Então, nós temos diante de nós uma guerra cujo inimigo é o coronavírus e ele se dá muito bem nas aglomerações sociais, ou seja, na hora de festejar um título. Então, se o Inter for campeão, festeja em casa, com a tua bandeira, com a tua camisa, com a tua família, fica em casa, não sai. E vale o mesmo logo adiante para a torcida do Grêmio Porto Alegrense. Eu acho que a segurança pública, nesse momento, Guerrinha, ela tem que entrar de sola. Aqui no Beira-Rio, Pedro, é bem tranquilo para fazer isso, né? Tem aquela rua de trás, tem a Padre Cacique. Mas aí, na arena também, Guerra. Também. Na arena é aprentando de um lado e voluntários da outra. Sabe onde é que tu mata isso? 2 carrinhos da brigada, sai todo mundo correndo. Ali na saída já na saída do shopping do Cristal. DC? Do DC? Não, do Cristal não, do Cristal não, ali. Você tá falando de amanhã, de amanhã. Isso. Tá. Tu já começa a fechar ali. Ali na saída do shopping do Cristal. Muito bem, e aqui no shopping Praia de Belas, tu também começa a fechar.
Entendeu? O cara não vai se aproximar para ir até o shopping, até os 2 shopping para ficar lá enchendo o saco, porque não vão passar ali. Entendeu? Vai passar um cara de carro. Bom, o cara de carro, quando estacionar lá perto do Beira-Rio, onde é que o senhor vai? Não, o senhor mora aqui? Não. Então, meu amigo, tá aqui a caneta e o bloco. O senhor quer se mandar ou prefere levar 7 pontos na carteira e uma multa? Aí terminou com o brinquedo. Porque as pessoas estão achando... isso é passageiro, isso aí vai pegar um ou outro. Não, ela pega qualquer um, ela não pede identidade. Então tem que abrir o olho. Eu tenho duas coisas interessantes aqui. Atenção, olha aqui, ó. Conforme decreto estadual, até o dia 1º de março, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. Então, olha aqui, ó. Você que vai assistir o jogo, chega lá no Zafari, pega Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. 8 horas da noite, fecha o Zafari, fecha tudo, vamos para casa... E vamos esperar o jogo de amanhã, que o jogo é extremamente importante e o Inter pode ser campeão. E o top executivo é da Ruder e o top of mind também é da Ruder. Sabe por quê? Porque a Ruder é a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Nós vamos fazer o rápido intervalo comercial. Amanhã tem decisão do Campeonato Brasileiro, domingo tem decisão da Copa do Brasil. O Rio Grande está envolvido nisso e o Sala de Redação volta em seguida. Estamos de volta, 1h35. Grupo IAS apresenta a Operação Verão Nissan Kicks com preço de 2020 e até 100% da FIP no seu usado. É a super queima de estoque, é só na IAS Nissan. Você que tem sol para bronzear, piscina para refrescar, tem também espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, hein? Com a Aurora tem verão, beba com moderação. Trabalha numa startup, Então participe do edital de aceleração do Banritec, o único com a força do Banrisul. Acesse banrisul.com.br/Banritec. Guerrinha, eu li no GZH aqui que tu dissesse que o Grêmio faz muito bem deixar Renato, seus auxiliares, deixar todo mundo aqui e fazer um passeio com a gurizada lá em Bragança Paulista. É porque o jogo é amistoso, né, Pedro? O Grêmio não tem que pensar no Bragantino, o Grêmio tem que pensar no Palmeiras. Então, o que é que precisa fazer? O Grêmio tem que manter os titulares aqui, tentar ajustar alguma coisa, não vai conseguir ajustar tudo, dar descanso para os caras, evitar esse negócio de hotel, viagem, que é um saco ficar concentrado, né, para um jogo que não vale nada. Então, o Grêmio acerta em cheio, manda para lá um time alternativo para cumprir a tabela, fim de papo, e fica aqui cuidando da alimentação, cuidando da saúde, cuidando dos treinos. Porque o jogo do Grêmio não é amanhã, o jogo do Grêmio é domingo. E o Grêmio tem a obrigação de ganhar para não chegar em São Paulo tendo que derrotar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O Grêmio tem que fazer a vantagem aqui. Se não fizer a vantagem aqui, complica demais a possibilidade de pensar em ser campeão. E aliás, nós falamos isso ontem, hein, Leonardo? Maurício. Nós falamos isso ontem. Que é o seguinte, o Palmeiras tem muitos problemas para escalar o time neste domingo. Mas não tem problemas para escalar o time no outro domingo, porque os jogadores estarão 7 dias melhores preparados do que nesse domingo. Portanto, o jogo de domingo é o jogo essencial. Ou o Grêmio ganha, ou o Grêmio tem alguma vantagem, ou o Grêmio estará, digamos assim, quase que se suicidando dentro da competição, não parece? O Gabriel Menino seria o jogador que ainda não estava com problema no tornozelo, ainda não voltou a treinar. Mas o Zé Rafael está voltando, o Wesley está voltando, o Danilo está voltando, está todo mundo voltando. O Verón está em transição, ainda não estava em transição para treinamento com os demais. Mas o Zé Rafael já está disponível, né? Então, acredito que ele possa armar um meio-campo com o Felipe Melo. Acho que ele não abre mão do Felipe Melo pelo temperamento, pela liderança. O Zé Rafael e o Rafael Veiga. E aí, a questão é o lado direito. Ele testou o Mike no lado direito no jogo contra o Goianense. Eu acho que ele já colocou o Mike pensando num jogador mais agudo por ali, que pode ser o Wesley, que não joga desde, acho que começo de dezembro, ele passou por uma artroscopia, mas é um jogador que se tem em alta conta no Palmeiras pela velocidade. Eu vi o jogo, Léo. Eu vi o Palmeiras e Atlético Goianiense e o Mike foi muito mal na função adiantada. Ele pareceu inventado ali. A ideia pode ter sido das melhores.
Mas como ele não é exatamente um velocista, ele, diferente do Gabriel Menino, que se você puser na linha defensiva do corredor direito ou na linha ofensiva do corredor direito, a resposta do Gabriel Menino é alta. A do Mike não foi, até porque ele é menos jogador. Então eu tenho a impressão que isso não se confirma. O que eu estou pensando para o jogo do domingo, e até escrevi sobre isso há pouco no site irmão do GZH, que é o ge.globo.rs, eu estou pensando é que o seguinte, o ideal do Renato, o ideal para o Grêmio, é o Jean-Pierre jogar no domingo e o Grêmio assegurar a possibilidade de criação no setor de meio campo com o Maicon e o Matheus Henrique. Mas diferentemente das outras vezes em que sempre tratei a não presença do Jean-Pierre como um absurdo, desta vez eu não chego a isso. Desta vez eu vou relevar se o Renato não colocar o Jean-Pierre, porque o Renato tentou de tudo para que o Jean-Pierre voltasse a ser o melhor Jean-Pierre que ele viu jogar e que nós todos vimos jogar. Desde dar a camisa 10 emblematicamente para ele, deu o carinho, deu a mordida no microfone, disse que é um jogador raro no microfone. Ele fez de tudo para o Jean-Pierre voltar a ser o jogador que ele precisa ser. E o Jean-Pierre não voltou. A última coisa que o Renato fez foi botá-lo no banco. E o Diogo lembrou logo depois do jogo de domingo que o Grêmio só melhora com a entrada do Jean-Pierre, porque de fato ele é o melhor que tem naquele setor. Mas eu entendo o Renato nessa decisão, Pedro. Eu entendo o Renato nessa decisão se ele não puser o Jean. Porque vai botar quem? Não, aí é que tá. Ele mudaria o desenho do time com o Lucas Silva, o Maicon e o Matheus Henrique. Não gosto da formação, mas ele chegaria à seguinte conclusão: eu só tenho um jeito de ser campeão contra o Palmeiras. Se eu, ao invés de ser propositivo como tentei contra o Santos, eu for reativo como fui contra o São Paulo. Eu não gosto da ideia, mas não é absurda, porque o Jean-Pierre não está respondendo. É que o Palmeiras não propõe jogo, né? Vai ficar um jogo esquisito aí, né? Vai faltar bola, eu acho aí. Acho que o Léo já disse o Palmeiras vai vir aqui, se ganhar melhor pro Palmeiras, né? Mas o Palmeiras vai vir aqui para não perder. Podem ter certeza que o Palmeiras nesse lugar aí do lado direito, se o menino não puder jogar, eu não duvido que ele coloque um outro volante. E deixa dois na frente se mexendo lá para ver o que acontece. Encardiu o jogo. Bom, aí tem Scarpa, tem um monte de jogador no banco no meio Lucas Lima. Que ele pode utilizar. O setor agudo desse jogo, onde eu acho que vai ter possibilidade de o jogo se decidir, é ali aquele lado esquerdo do ataque do Palmeiras, lado direito da defesa do Grêmio. Porque o jogador mais agressivo do Palmeiras está exatamente naquele setor, é o Rony, e o jogador que tem maiores problemas de marcação, os dois, na verdade, que é o Vitor Ferraz e o Tonhão, que deve ser o substituto do Jeromel, estão jogando por acho que o Tonhão é o Paulo Miranda. O Tonhão tá indo para jogar contra o Bragantino. Seja, mas seja o Paulo Miranda, seja o Tonhão, seja o David Braz. Tá igual aí o teu raciocínio, David, tem razão. Sim, qualquer um deles, eles não são Pedro Jeromel, né? Então, ali por aquele lado ali, é o lado em que o Grêmio tem tido os maiores problemas de marcação, de defesa e tal, e onde o Palmeiras ataca. O Palmeiras é forte por aquele lado, o Rony, esse é um jogador rápido, driblador, ele é enjoado, então, além disso, tem outros jogadores que entram por ali, é o lado forte do Palmeiras. Então, não sei o que o Renato vai fazer. A gente está vendo aí, até pelo que a gente está discorrendo. Eu acho que eu sei, cara. O que ele vai fazer? Pedro, ele vai botar Maicon, Mateuzinho, Jean-Pierre e Alisson. É o que ele tem. Deixa eu atualizar só, Pedro. Tá? Eu entrei aqui na matéria do site Irmão, como diz o Maurício, ge.globo. Site matéria Irmão. Do treino pela manhã. Matéria de agora pela manhã. Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi a campo na academia de futebol. E o Gabriel Veron, que é campeão mundial sub-17, já está treinando com o grupo. Ou seja, os dois estão à disposição para o final de semana. Mas peraí. É domingo o jogo, o Gabriel Veron está voltando, o menino está voltando, o Wesley está voltando, o Danilo está voltando. Esses jogadores, ele vai ter que escolher entre 5 ou 6 que estão voltando, 2 no máximo, porque senão ele vai ter um time aleijado. Agora, no domingo que vem, 7 dias depois, se o Grêmio não aproveitar aqui, o furo vai ser mais embaixo. Agora, mas tem uma coisa que a gente precisa também lembrar, o Palmeiras tem feito muito pouco gol, hein? Mesmo com o poder de fogo que tem.
O Palmeiras não fez gol no Mundial. O Palmeiras fez, agora empatou 1-1, né? Não, ele mete 3 no Fortaleza e muito pouco mais do que isso. Bem pouco mais. O gol da Libertadores foi achado. Tem feito muito pouco gol o Palmeiras. O Palmeiras está jogando mais assim, para uma bola, 2 bolas, mesmo tendo a qualidade que tem. Então eu vejo assim, esse jogo é talhado, mas talhado para o português pensar da seguinte forma: nós vamos lá para não perder. Eu acho que pode ser. Depois nós vamos tentar resolver. Eu acho que pode ser sim, Guerrinha. O Palmeiras está fazendo uma grande contratação para 2021, que é o colombiano Borré, do River Plate, que aliás vai custar caro. Ele fica livre agora no mercado na metade do ano, mas o Palmeiras está oferecendo 1 milhão por mês de salário por ele. Aliás, sobre a Interativa, Pedro, e ontem você colocou pontos pertinentes para a permanência ou não do Renato no Grêmio, né? Isso. Se o Renato vai ficar, e veja só, existe a possibilidade, existe o interesse do Atlético Mineiro, mas existe a possibilidade do Renato ficar no Grêmio. A decisão não está tomada ainda. E tem essa relação umbilical que ele tem com o presidente do Grêmio. Eu não desfaço isso. E hoje teve reunião, viu, Pedro? Hoje teve reunião para tratar de renovação. Então a situação não está definida. Capaz, que isso. A pedida do Gabardo foi absurda. Mas é uma possibilidade concreta. Olha, eu não descartaria. Está negociando a permanência. Puxa vida. Aquela informação do Gauchinho em Belo Horizonte não se confirmou, né, Gabardo? Que teve uma reunião ontem, né, Gabardo? Teve uma reunião ontem e teve hoje. E teve uma reunião ontem que se acertou projeto, e agora a parte, aí entram o CEO do Grêmio, o Modeu, e o Gauchinho empresário para trabalhar a parte financeira. E tem um repórter do site igual.com, que eu sigo no Twitter, ele disse que o Marco Silva, técnico português, aceitou ouvir o projeto do Atlético. Ele não havia aberto essa porta com o São Paulo, mas o projeto Atlético ele quer ouvir, ele quer conhecer. Um cara que trabalhou no Everton, trabalhou no Atlético, trabalhou no Sporting. O Toigo, quando assumiu a RBS, ele me chamou. Aliás, eu liguei para ele. Vamos acertar o projeto. Até hoje não me atendeu. É que tem essa relação, Pedro, essa relação... Maurício, só para completar, Maurício, sobre a possibilidade da permanência, e se de fato houver o acordo, o Renato ficar, eu acho que a gente vai ver o Grêmio investindo um pouco mais em 2021 na comparação com anos anteriores. Até porque teve uma receita importante em vendas, acho que o Grêmio vai buscar jogadores com uma qualidade um pouco superior para algumas posições. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Um volante, Grêmio, com certeza, um meia. O Grêmio tem problema no goleiro, o Grêmio tem problema na lateral. O Grêmio está começando a ter problema com os zagueiros. E os zagueiros do Grêmio não estão tendo fisicamente a resposta para todos os jogos. Esse ano essa temporada foi um problema. O Grêmio tem problema no meio-campo, o Grêmio não tem volante. O Grêmio precisa de um outro centroavante. É que é muito engraçado, Pedro, que assim, o Grêmio tem problema no gol. Ele não tem um goleiro confirmado. Só que o Vanderlei foi contratado esse ano. Aí o Grêmio tem problema na lateral direita, que também teve um jogador contratado, Vitor Ferraz. O Grêmio tem problema na articulação, também teve um jogador contratado, o Thiago Neves. Então o Grêmio não é que não está contratando, é que ou está contratando errado, ou as indicações não estão dando certo. Contratando tá. Mas, Diogo, se tu pegar, quem é que deu certo assim, que fechou a boca do balão? Diego Souza. Isso. Talvez o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, que eu acho que é uma vantagem. É verdade, essa é relativa. Eu acho que pode mudar aí. É o seguinte, a gente está vendo contratações como a do Pinares, como a do Turim, que são contratações de $1 milhão, $1 milhão e 500 mil. O que eu acho que a gente pode ver a partir de agora é um aumento na importância de jogadores contratados, jogadores mais caros, com um currículo maior. Acho que isso pode acontecer. É que está acontecendo um negócio diferente de vezes anteriores em relação ao Renato. O Grêmio esteve perto de perder o Renato uma vez. O Renato teria acertado com o Flamengo e depois ele não confirma o acerto quando o acerto do Renato com o Flamengo vaza de dentro do Flamengo. E ele teria feito o seguinte comentário: se eu nem comecei a trabalhar lá e já tem vazamento desse jeito, imagina eu trabalhando, o que vai ser? E aí ele não confirmou um acerto que teria sido feito verbal e não por escrito, e acabou por permanecer e renovar com o Grêmio. A segunda vez que ele está por sair, ou que existe um risco de sair, me parece maior agora do que na vez anterior. Porque agora o Renato está diante de uma exaustão ou fadiga dos metais, como o Pedro colocou hoje na sua coluna, e é evidente. Não há mais unanimidade entre a torcida, não quanto à idolatria do Renato, porque ninguém cancela a estátua, mas não há unanimidade da torcida em relação ao Renato treinador para 2021, o que mantém a relação de lealdade com o Romildo.
E em paralelo a isso, há pelo menos 2 clubes que claramente investem mais do que o Grêmio, que acenam para o Renato, com um salário que não será inferior ao que ele ganha no Grêmio. Um é o Atlético Mineiro e o outro é o próprio Flamengo. Então, comparado a vezes anteriores, esta é a vez em que talvez, perdão do trocadilho, o Renato esteja mais perto de deixar o Grêmio por vontade dele, pelo que o mercado está oferecendo a ele fora do Grêmio. Isso de que não se cancela a estátua não é verdade. A gente está vendo estátuas serem derrubadas pelo mundo. Mas aí é todo. por viés político, Davi, é por viés político. O Maurício está falando não faz futebol, assim com o teu amigo. Pô, do Saddam Fica falando em Hussein, estátua, hein? O Abel não merece uma estátua, hein? Se ganhar o Brasileirão, sim. O Abel foi campeão da Libertadores. Desde que ganhou o Mundial, merece, claro que merece. Tu imagina, Guerra, ele conduziu o time na conquista da Libertadores, né? Que era um portal que o Inter queria atravessar porque o Grêmio já tinha Libertadores. Ele ganha o Mundial. Aí ele volta... Do Barcelona. Aí ele volta pro clube e 41 anos depois, o Abel pode levar o Inter ao título brasileiro, né? Um título ausente mais de 4 décadas, e ele se torna o técnico com o maior número de jogos, passando o Teté, que era o técnico do rolo. Eu acho que é algo para ser discutido, pelo menos. Eu vou dizer uma coisa aqui. Esse negócio de levantar estátuas para pessoas vivas é sempre um perigo. Porque, como diria o Mário Quintana, quando recusou um busto que iam erigir para ele, eu acho que no Alegrete, acho que era lá, que é a terra dele, né? Ele disse o seguinte, que é verdade: um erro em bronze é um erro eterno. Então não fazem bronze, fazem outro, né? Agora eu vou dizer uma coisa, independente de estátua ou não, amanhã à noite, ou no máximo sexta-feira, o Abel merece uma super homenagem. Mas uma super homenagem. Porque ele vai sair, vai chegar um novo técnico, independente se for campeão ou vice-campeão brasileiro, ele merece, olha, uma homenagem daquelas, através de palavras de dirigentes, mas não só do torcedor, mas não só através de palavras, através de gestos também. O Malenotti podia cantar para ele, lá, Roberto Carlos. O Malenotti vai chorar. Deixa para mim, deixa para mim. O Malenotti vai chorar. Ganhando, perdendo ou empatando, o Malenotti chora. Não tem conversa. Qual é a música do rei que tu cantaria para ele? Qual é a música do rei que tu cantaria para ele? Eu acho que eu cantaria Não Preciso Nem Dizer Tudo Isso Que Eu Lhe Digo, mas é muito bom saber que o Abel é nosso amigo. E ele veio por amizade, veio por uma relação de amor que tem com o Inter. É o maior técnico da história mesmo, provou isso. E realmente, assim, ele vai sair com todos os méritos conquistados, né? E realmente, assim, esse resultado de amanhã não vai interferir absolutamente em nada na maestria que foi ele durante todo esse período onde ele se sensibilizou com a situação. Ele poderia ter dado as costas para o Inter sem problema algum mesmo, né? Não iria manchar o trabalho dele, o vínculo dele era com o Medeiros, né? Então ele optou por ficar, né? Carregou esse time, trouxe um monte de gurizada aí que vai servir como uma grande semente que vai brotar agora, que já está brotando, né? E que vai continuar em 2021. Então o Abel tem todos os méritos, todos os créditos. É praticamente o que o Diogo diz em relação ao nosso patrocinador lá, que tem todo o crédito. Viu só? Olha aqui, ó. Quer conhecer aqui o homem levantou a bola, Diogo. Vamos, Diogo. Deixa eu perder o gancho. Com o Cicobi você tem todo o crédito, seja qual for o seu plano. Mais crédito que o Tiger Woods, que teve um acidente gravíssimo, se imaginava que ele estava morto, mas ele estava consciente falando e sobreviveu, estava no hospital fazendo cirurgia nas pernas. Quer conhecer a quinta melhor faculdade entregada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Tá legal? 1h53. Quero lembrar para vocês que a Zé Pneus tem 41 lojas. Zé Pneus. Nascida aqui no Rio Grande do Sul, estendendo seus tentáculos por todo o estado e garantindo para você a melhor proteção do seu automóvel. Então já sabe, né? Vai sair para viajar, tá com algum problema no carro, passe na Zé Pneus, que a Zé Pneus tem a solução. E por falar em carro, quero lembrar que o Grupo IES apresenta a Operação Verão Nissan Kicks com preço de 2020. Até 100% da FIP no seu usado, é a super queima de estoque, é só na IESA Nissan. E os espumantes Aurora para harmonizar nesse verão. Assim como a piscina refresca, como
Como o sol bronzeia, a Aurora tem para harmonizar os seus espumantes. Mas não esqueça, beba com moderação. Você está ouvindo Sala de Redação. Em seguida nós vamos para o intervalo comercial. Teremos ainda 30 minutos de programa. Mas antes, eu quero repetir a pesquisa interativa. Hein? Só ia acrescentar, Pedro, o Fagner do Corinthians está fora do jogo de amanhã, hein? O time do Corinthians não tem lá grandes jogadores. O Mosquito tá voando ou tá fora? Pô, o Mosquito deve jogar. Agora o Fagner, o Corinthians não tem grandes jogadores, mas o Cássio apesar das dificuldades, um dos principais jogadores do Corinthians. Está fora, não vem. O Mosquito é dúvida. Gustavo Mosquito levou uma pancada no joelho, não se sabe se vai jogar. Depois dá para aprofundar mais um pouco. Se o Mosquito jogar, o Inter escala o Gimo. Sim, claro, o Gimo, maior linha de inseticidas do Brasil, Guilherme. Levantei pra ti de novo, eu sou vigário, não adianta. Se ele vem, imagina o que a Gimo faz com o Mosquito aqui no Rio Grande do Sul. Pelão pega o Gimo, mete o spray nele. O ciclo do Renato... Depois do comercial dá pra aprofundar, Pedro, esse Corinthians aí que deve quase 1 bi. Não, quase não, deve. Bom, 966 milhões. Mas tá perto de 1 bi. Tá perto de 1 bi. E o projeto que o Corinthians já deflagrou. Você está inviabilizado o Corinthians por um erro dramático de fazer seu estádio para a Copa do Mundo. Isso, exatamente. O ciclo de Renato Portaluppi chegou ao fim no Grêmio, sim ou não? E a nossa pesquisa interativa, que tem tintas Kirin, a tinta gaúcha, tinta do Tinga e fida sólida por natureza, que tem Fidagran, calcário da fida, aquele que o rapaz aquele lá, o Blage, usou, colheu 10% mais de soja e começou a jogar dinheiro pro Rodinei. Vai mandar dinheiro até pro Davi, se o Davi precisar. Bom, mas isso a gente vê depois, tá? Manda, tá bom. O Davi não quer. Não, ele vai mandar pro Tinga, que o Tinga tem com o Dunga projetos sociais na Zona Sul de Porto Alegre. Não, mas os projetos sociais, não, são importantes. Não, vamos lá. Ei, Pedro. Blagi, manda dinheiro aí, Blagi. O Elusmar Magi, né? Na verdade, assim, ontem saiu um print, assim... que o Pedro misturou o Blairo com o Magi, que é o primo dele. Isso aí. Vocês entenderam. Ei, Pedro. Isso aí. O dinheiro não mudou. Ontem saiu um meme nas redes sociais, assim, do que o Neymar postou assim, tô indo dormir pra acordar na hora do BBB e tal, assim. E aí, não, um fake com o nome do Elusmar, só assim... E aí, meu querido, tá te sentindo feliz aí no PSG? Intervalo comercial, notícias, voltamos em seguida. A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados. São 2h04. O Sala de Redação está voltando para a Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, que vai fechar às 8 da noite, segundo o decreto do governador do estado. 8 da noite fecham as lojas do Zafari do Bourbon. Então, se antecipe, né? Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banritec, o edital de aceleração de startups que tem a... Participe. E um abraço para o Luizinho, da Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz, agora também em Porto Alegre. objetivacondomínio.com.br. A crise financeira do Corinthians, segundo Leonardo Oliveira. Pois é, Pedro, o último balancete, que é de setembro, e não tem uma comparação com anos anteriores, porque o Corinthians não vinha publicando seus balanços, é que o Corinthians chegou a 966 milhões de dívida, e metade dessa dívida, pouco menos da metade, é de curto prazo, ou seja, tem de pagar em menos de um ano. No domingo, o Wagner Mancini, na entrevista coletiva depois do empate contra o Vasco, ele já fez balanço, já passou a régua na temporada 2020 e avisou a torcida que vai precisar muito do apoio, porque o projeto do Ílio Monteiro Alves, que é filho do Adilson Monteiro Alves, o dirigente que foi um dos idealizadores da democracia corintiana, né, o Duílio ele foi indicado pelo André Sanches, mas ele assumiu uma bronca, uma floresta de pepinos. O que vai fazer o Duílio? Nada de investimento, eles vão apostar na base. No domingo o Mancini avisou a torcida, pediu apoio da Gaviões, o time vai ser com meninos... Só quero te lembrar que pepino não faz floresta, faz lavoura. Obrigado.
Exatamente. Mas é que o Léo foi um cara que tentou evitar o luxemburguês. O luxemburguês que ia lá da palestra aquela que falava de uma determinada floresta, que às 2 da tarde não pode ser citada, Pedro Ernesto. Mas não fala, tem que explicar, Léo. E também não vou dizer que tem que estar apontada para o céu, Maurício. Tem que entrar em campo apontada para o céu. Vamos adiante. Mas igual não tem cabimento floresta de pepino. Tem razão. Tudo bem, uma lavoura de pepino, uma plantação de pepinos, tá? Lavoura, rapaz. Então tá certo. Tu não está com o fazendeiro lá? Eu sou urbano. Vai lá que ele te diz. Com o Mage. Olha, ele pode mandar em saca de soja que eu já fico amigo dele, não precisa nem mandar em dinheiro. O problema do Corinthians, Léo, foi lá Foi quando o Lula resolveu fazer o estádio do Corinthians. O próprio Juca Kfouri, esses dias aí, reconheceu isso, né? Diz que o grande problema foi esse aí mesmo. O Lula resolve fazer o estádio, fica tudo por isso mesmo. Vamos lá, vamos ganhar um estádio novo, que bacana, que bom, que maravilha. E o que aconteceu? Veio a Lava Jato e acabou, né? Com o sonho do Corinthians de ter estádio, tudo. É que o Corinthians ele até renegociou a dívida, né? Ele realinhou, repactuou e ele vendeu o name rights, né? Agora tem o nome de uma farmacêutica e isso também abateria muito do valor do estádio. Mas é que o saldo do Corinthians ele já vem de tempo, né? O débito já é alto há tempos. E esse ano, o que fez o Wagner Mancini? Ele avisou a torcida. O time é de meninos, é de jogadores que estavam emprestados e com alguns nomes que estão lá. Inclusive, na segunda-feira, ele já colocou em prática. Ele subiu os 9 meninos, 2 deles estão vindo a Porto Alegre. É possível que o Cauê, centroavante de 18 anos, possa até jogar contra o Inter. Vai ser um Corinthians totalmente contrário do que vimos nos últimos anos, sem investimento, passando por um processo que o Flamengo passou e que o Grêmio também passou. O Corinthians vai ter anos em que ele vai sofrer bastante. Tem uma diferença importante no futebol brasileiro, chama-se Internacional. O Internacional também tem dívida, isso foi admitido pelas 2 chapas que concorreram à presidência do Internacional, de quase 500 milhões de reais a curto prazo. Perfeito. Isso é dinheiro que não acaba mais, certo? Não tem bilheteria, temos pandemia, enfim, tudo isso que está acontecendo que todo mundo sabe. O Inter teve um déficit importante no ano passado. Só que o Inter, ao contrário do Corinthians, o Inter tem um time que está disputando o título. Mas o Inter tem 4 jogadores importantes que estão retornando de lesão. Mas o Inter tem um grupo de jogadores que foi campeão da Copa São Paulo no começo do ano. Lá em São Paulo, claro, se a Copa é São Paulo, só pode ser em São Paulo, né? Não tem dúvida, tá? Então, que são meninos, como alguns já estão sendo utilizados e outros serão utilizados. Então o Inter poderá ter um bom time, um time de qualidade, sem fazer investimentos. Não é o caso do Corinthians. Então a grande exceção... Tem outro Corinthians. Não, termina aí, Pedro. Depois eu vou mais um motivo aí do Corinthians, esse endividamento do Corinthians. Eu estou dizendo o seguinte, que a grande exceção é o Internacional, que apesar da grande dívida que tem, ele pode até vender o Edenilson, eventualmente, pode vender o Yuri Alberto. Imagina assim, vender o Yuri Alberto. Bom, tu tem o Galhardo, tu tem o Guerreiro. Olha o problema. O Edenilson não vai para o Atlético. Pode ir o Tassiano, o Edenilson não. Não, mas o que o Guerrinha, eu queria dizer o seguinte, só para completar ali o assunto do Corinthians, é que o problema do Corinthians é mais grave ainda, Pedro. O problema do Corinthians é mais grave ainda, Pedro, porque ele tem multas discutidas na Justiça. Quer dizer, a Caixa Federal e o Corinthians, eles discutem multas por não pagamento de contrato. Então essa dívida ela pode aumentar, porque a Caixa não está abrindo mão de receber os valores. E o Corinthians entende que já pagou uma parte e parou de pagar e está discutindo as multas. Então esse é um valor, é 1 bilhão, mas daqui a pouco pode ser 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Não tem fim essa dívida do Corinthians, porque tem o raio do estádio. E o Corinthians ainda com essa dívida. O Leonardo, Corinthians ainda com essa dívida. O Corinthians ainda. O Corinthians ainda contratou o Luan por 4 anos. Eu acho que é alguma entrega. Vamos ver, né, Pedro? Daqui a pouco chega alguma coisa boa aí. É o Gauchinho. É o Gauchinho. Hoje é dia 20 e pouco. Hoje é 24. É o carteiro com os boletos? É o cartão do Julinho. É o cartão do Julinho. O Julinho esse é traíra, ele não mandou cartão para ninguém. Julinho, não é o Julinho com os cartões, Gabardo. Vê lá se não é o Julinho com os cartões. O Julinho acha que a gente não tem fome por causa da pandemia.
Eu acho que é mais provável que sejam os boletos, mas vamos lá. Mas eu ia dizer o seguinte, o Corinthians, mesmo nessa crise terrível, olha o que o Corinthians fez, contratou o Luan, 5 milhões de euros, é o que custou o Luan, com um contrato de 4 anos. E agora que completou o primeiro ano. Então tem mais esse abacaxi para o Corinthians descascar, porque ele vai ter que se livrar do Luan, ele vai ter que repassar o Luan, que é o salário mais alto do grupo, ele quis e tem mais 3 anos de contrato pela frente. E assim aí nós entramos naquela parte em que você é eternamente responsável por aquilo que cativa, também conhecido como Saint-Exupéry. Você faz o que lhe dá uma causa, lhe dá uma consequência. Se o Corinthians tem essa irresponsabilidade por um dirigente que até já saiu, e que foi um dos maiores bravateiros que eu já vi no mundo do futebol profissional, chamado André Sanches, o que não o impediu de ser campeão muitas vezes, mérito para ele, mas em dado momento ele ficou tão contaminado pelo sucesso que ele passou o cara que imaginava que destratar as pessoas ao microfone lhe dava excentricidade ou personalidade. Não lhe dava apenas má educação. E o Corinthians está pagando por esse tipo de soberba que um dirigente seu, cercado de outros tantos que o defendiam, acabaram colocando para o clube. O Grêmio está livre disso e o Internacional, felizmente para o Inter, também está livre disso. As dificuldades vão ser enfrentadas com outro viés, diferente daquela que o Corinthians enfrentou com pessoas como o André Sanches. Mas eu gostaria, Maurício, de concordar com tudo que tu dissesse, menos uma coisa. Ele foi campeão, parabéns para ele. Não, como ele foi campeão? Os dirigentes do Cruzeiro foram campeões. Olha como é que está o Cruzeiro. Eu não tenho o mínimo respeito por esses caras que, para aparecer, para ser campeão, enterram definitivamente a forma financeira do clube. Eu não tenho respeito por esses caras. O Inter, embora viva um momento bom, com muitos jogadores surgindo e jogadores com potencial de venda, é bom o torcedor do Inter se preparar, porque na janela de meio do ano o Inter vai ter de fazer vendas. Não é venda. Como qualquer grande clube brasileiro. Qualquer grande clube brasileiro. O Internacional fez uma grande contratação. Elusmar. Agora, verdade, agora vai melhorar a vida do Internacional. Essa foi a grande contratação que apareceu, ninguém sabia onde estava. Ninguém sabia, apareceu o Elusmar. Eu não tenho dúvida que o Internacional, se apertar o sapato, vai recorrer a ele. Quer dizer, se o cara paga, e pagou lá uma multa, se o cara tá falando em... Agora parece que retirou, que ia botar uma grana pro São Paulo. Vem cá, o cara tem que investir em contratação. Eu até tenho 3 nomes para dar para ele. O De Bruyne, o Hazard ou o Messi. O Messi está terminando o contrato. O Messi é também fim de carreira. Pois é, mas ele até ficaria perto de casa aqui, na Argentina. É bom, isso é. Entendeu? Eu acho que, vem cá, a grana que o cara tem, sei lá, daqui a pouco o cara traz um jogador de nível aí, ajuda a botar e em troca leva percentual de jogadores da base. Eu acho que apareceu um outro cara, o Internacional já tinha, né, aquele empresário que ajudava muito. Sonda. Agora que é apareceu a grande contratação do ano, Elusmar. Mas mais do que isso, o Sonda é lá de Erechim. O Gabardo tem umas histórias muito interessantes com o Sonda lá em Erechim. Quais são as histórias que eu não sei? As grenais que o Sonda ia lá, aquela coisa. Ele ajuda muitas pessoas. Isso. Ajuda. Ele é uma pessoa acolhedora. Funciona também. Sabe que a última vez que eu encontrei o Delcir Sonda, eu perguntei para ele qual seria o próximo. Aliás, 2 histórias sobre Delcir Sonda. Primeira história. Ele ajudou o Inter a contratar o D'Alessandro, estava estabelecido no contrato, quando o D'Alessandro lá veio em 2008 ou 2009, né? 8. Ficou estabelecido o seguinte, quando terminasse o contrato do D'Alessandro com o Inter, e se ele não fosse vendido, o Delcir Sonda teria que ser ressarcido em 4 milhões de dólares. Foi o dinheiro que ele colocou na época. Terminou o contrato, o D'Alessandro não foi vendido, ficou essa dívida em aberto. Sabe o que ele me falou? Como é que eu vou cobrar isso aí? Ou seja, 4 milhões de dólares que o Inter não vai precisar pagar para ele. Segundo ponto, eu perguntei que tipo de investimento que ele faria. Essa conversa deve ter uns 6, 7 meses. Que tipo de investimento que ele faria daqui para frente? E ele disse que gostaria muito... Isso foi naquela janta lá em Erechim com ele, foi lá, né? Exatamente. Que tipo de investimento que ele gostaria de fazer daqui para frente? E ele falou categorias de base. Ele não pretende mais fazer grandes contratações, trazer jogadores caros. Ele acha que o Inter tem que investir em base. Mas claro, tu só vende a galinha se criar o pinto, rapaz. Mas aí, Guerrinha, tá caindo de maduro e certamente a nova gestão do Inter, que é muito atenta, deve estar já conversando sobre isso.
O Elusmar, o nome da empresa dele é Bom Caminho, né? Para a empresa produtora de soja dele, que é uma das maiores do mundo. Tá caindo de maduro. O name rights pro CT. Ele investe no CT, aí tem uma parceria, sei lá, vende o nome. Até é um nome adequado para um CT de categoria de base, Bom Caminho. O Inter está com a faca e o queijo na mão para ter um parceiro, para finalmente tirar do papel o projeto do CT de Guaíba, com o qual o Inter vai dar um salto. É uma, né? É uma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e em seguida vamos para... Eu não sei, o Gabardo pode me dizer, o Sonda não tem parentes, descendentes, né? Não tem. Tem o telefone dele, eu tô precisando de um padrinho de crisma. Vamos providenciar, Guerrinha, vamos providenciar. Não, mas sabe que esse é um detalhe interessante, né? Ele já falou isso. Eu tô sem padrinho, viu? Meu padrinho faleceu de crisma e o de batismo também, se estiver à disposição. Que ele, de fato, tem uma alegria enorme, mas enorme, em ajudar o Internacional. E eu acho que o Guerrinha pegou bem. Com o Elusmar, acho que tá se iniciando uma possibilidade de uma nova parceria daqui para frente. Então tá, intervalo comercial, voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação. É feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade, desempenho, para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem a condição especial de pagamento com linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca, hein? Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Eu não tenho ainda o resultado da pesquisa interativa, mas eu tenho curiosidade se a Valéria conseguir me passar aqui pelo WhatsApp para mim dar esse resultado final, porque a gente quer tirar uma ideia assim do que pensa o ouvinte sobre a permanência ou não do técnico Renato no Grêmio Porto Alegrense. É uma boa tinta para tirar, Pedro. É uma boa tinta para tirar, porque a gente sabe uma coisa, o Romildo e o Renato têm uma relação de lealdade que eu não diria que foi arranhada recentemente, mas ela passou por um componente diferente, você vai concordar comigo, Pedro. Recentemente, o Renato foi ao microfone pela primeira vez para dizer que precisava de mais investimento para ser cobrado. Menos de uma semana depois, o Romildo também foi ao microfone para dizer que a campanha do Grêmio constrangia o Romildo no Campeonato Brasileiro. Não era um bater de frente que se via antes no microfone como desta vez. Não rompeu a parceria, não arranhou a parceria, mas é um fator novo nessa negociação. O Romildo, a lealdade está inatacada de um para o outro, mas o microfone já foi diferente de antes. Mas e com a torcida? Eu estou curioso por esse número aí. Tá aí, tá chegando aqui, ó. Vamos ver. Valéria Poçamai, grupo do Sala, 63% sim, 36,9% não. 63,1% sim, Renato fica, 36,9% não, ou seja, Davi Coimbra, Pedro, mas acho que é o contrário, né? Não, Pedro, mas não é, acabou o ciclo do Renato? É a pergunta. Não, faz a pergunta de novo, Pedro, faz a pergunta de novo para você ver o percentual. Eu tenho aqui a pergunta. O ciclo interativo do Sala, o ciclo de Renato Portaluppi chegou ao final no Grêmio? 63% acha que sim, terminou o ciclo do Renato. O que vocês acham disso? O momento do Grêmio, né? É trocar um ganhador por uma aposta. Mas é o momento, né? Mas eu acho que ele confirma. Ele confirma aquilo que a gente estava dizendo, né, o que eu acho que a gente tem que considerar é o momento, principalmente, é que o Grêmio tem que fazer time. Quando deram um time para ele, o Roger entregou quase pronto, bom, tudo bem, mas ele soube tirar leite de pedra. Então agora ele não tem, o time dele é fraco. E aí, não é ele que não tira, ninguém tira leite de pedra quando o time é fraco. Eu acho que o problema do Grêmio não é o treinador, acho até que ele não fica, vou ser claro com vocês, acho que ele não fica. Mas o problema do Grêmio não é o treinador. O problema do Grêmio é o elenco que enfraqueceu, o elenco que ficou conhecido, já não mete medo em ninguém, tudo isso. Não sei, eu acho que essa história. Eu acho que o problema do Grêmio é um conjunto de defeitos, de contingências que acabaram. Enumere-os. Não, inclusive eu acho que talvez a relação do Renato com os jogadores já não seja a mesma depois de todo esse tempo aí. Já começa por aí. Mas, por exemplo, vamos enumerar então. Físico. O Grêmio tem um problema físico sério. A gente vê que o Grêmio. Reconhecido pelo presidente.
e acho que vai trocar. Isso, reconhecido pelo presidente. O próprio presidente também reconheceu que o Grêmio está correndo errado. Isso é um problema tático, técnico, de orientação desencaixe do time, foi a expressão que ele usou, né? Desencaixe do time. Né? Contratações erradas, equivocadas muitas vezes. Né? E tem problema de lesões e tal. E entrando na seara do técnico, do Renato em si, que é, obviamente, um técnico vencedor, a gente sabe disso, mas faz algum tempo que ele não consegue ter o mesmo rendimento. É que a pesquisa reflete. Vamos pegar só para terminar minha argumentação aqui, Diogo. Vamos pegar só o Grenal. Só o Grenal, tá aqui. Que para mim é um jogo que é muito significativo pela forma como ele transcorreu. Um time está ganhando de 1-0, 44 do segundo tempo. E toma um gol tendo 3 marcadores dentro da área contra 5 atacantes. De uma bola erguida pelo zagueiro da intermediária. Sabe? Esse lance em si, a descrição desse lance, isso que aconteceu, demonstra uma série de coisas. Demonstra talvez falta de motivação dos jogadores, talvez falta de orientação de fora para dentro para dizer, vamos, agora acabou o jogo. Porque 44 segundos do tempo está ganhando de 1-0, acabou o jogo, né? Acabou. Mas é que o próprio é que o torcedor ele compara os Renatos desde que ele chegou em 2016. O Renato lá atrás, o Renato trazia o Bruno Cortez e o Bruno Cortez virava um bom lateral. Trazia o Leonardo Moura em fim de carreira e ele não estava em fim de carreira e ajudava na Libertadores. Ele ia trazendo jogadores que davam sua contribuição. E quando ele tinha problemas de perda desse ou aquele jogador, um machucava ou era vendido, ele encontrava soluções. E esse ano, especificamente, as soluções não foram encontradas. O Grêmio está na final da Copa do Brasil, em circunstâncias muito peculiares, mas ele acabou não enfrentando grandes times na Copa do Brasil. Mas ele está na final da Copa do Brasil, melhor do que não está. Só que o rendimento do time não aconteceu, porque o Renato não conseguiu encontrar substituto para alguns jogadores. Os nomes que ele sugeriu, boa parte deles, tirando o Diego Souza, não deu resultado. E antes ele fazia isso. Então o torcedor entende, ele faz uma leitura assim, olha, daqui a pouco não sai mais nada daqui. Esse é o raciocínio do torcedor. E essa leitura que eu tenho feito em relação ao Renato, Léo, que eu quero insistir agora até por conta da interativa, é que se eu me colocar no lugar do Renato, eu é que encerro o ciclo. Campeão de preferência para sair em mais alto do que nunca, mas mesmo vice-campeão, aí eu puxo o combo de tudo que eu realizei e estou botando o Grêmio de novo na Libertadores em 2021. Quem encerra o ciclo sou eu, na condição do Renato. Porque eu estou confortável no mercado para escolher onde eu vou, que tipo de investimento eu terei, até onde posso chegar num objetivo de seleção brasileira, porque ele não conta exterior. Ele teve propostas do exterior e nem cogitou. Ele teria Atlético Mineiro e Flamengo, supostamente. Nessa condição, se eu sou o Renato, quem encerra o ciclo no Grêmio sou eu. O Flamengo, a informação é que eles estão conversando. Muito se fala no Renato no Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem muito pouca chance do Renato ser treinador do Flamengo. O Flamengo, depois de ter acertado o tiro com um estrangeiro, quando saiu o Rogério Ceni, ele vai buscar um estrangeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A chance do Renato, no quadro atual do futebol brasileiro, é o Atlético Mineiro. Fora do Grêmio, que eu quero dizer. Porque o Corinthians ele não vai treinar, né? Os dois do Rio, Botafogo e Vasco, nem se cogita. Né? Nem se cogita. Santos já tem treinador. Palmeiras tem treinador, não vai sair. São Paulo tem treinador. Vai sobrar só o Atlético Mineiro. Só o Atlético Mineiro. Vai dizer só. O Atlético está investindo. O Atlético, muito provavelmente, equipara o salário que ele ganha no Grêmio. Então, esse negócio de ter muito mercado, olha, eu fico pensando, muito mercado. O que é muito mercado? Muito não, mercado tem 3 empregadores só. No Brasil não tem, não. Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, não tem outro. E o Flamengo, o Flamengo, o que se diz é de que o Rogério Ceni vai permanecer. E se o Rogério Ceni não permanecer, a batata do Jorge Jesus está assando em Portugal. Já se fala de uma saída dele, só que ele não quer sair. Ele diz que ele só teve uma vez que ele saiu de um clube no meio do contrato, né? E aí, se o clube quiser que mande, aí manda e paga todas as questões que precisa 10 pagar. milhões de euros. Está uma guerra entre ele e o Luiz Felipe Vieira, né? Que é o presidente que o levou. A questão do Renato, me parece, pelo viés do Grêmio, ela é mais profunda do que a simples troca de técnico.
dependeria também, exigiria uma reestruturação do futebol do Grêmio, isso com o risco de o Grêmio, perdendo a Copa do Brasil, ter de começar a temporada lá contra o Ayacucho 3 dias depois. Senhores, muito obrigado, hein? Só para fechar, Pedro, eles estão em contato, tá? Eu tenho uma curiosidade. Renato e Romildo estão em contato, estão conversando. Ver se alguém me mata a curiosidade. Qual é as cores desse Ayacucho, isso aí? Sou eu lá. Amanhã, então, me dizem, tá? Peraí. Diogo, importante, tu tá brincando ou tu tá de sacanagem? Não, tô falando sério, é uma informação. O Renato e o Romildo teve aquelas rusgas de entrevista, mas eles estão em contato direto, eles estão conversando ali. Como ficar, como não ficar, o que vem. Isso, só para reforçar, o Gabardo. Teve aquelas rusgas das entrevistas, mas eles estão em papo diário ali para ver como é que vai ser o futuro do Renato no Grêmio. E é tá legal, o alemão. uniforme do Ayacucho. Branco. Calções brancos, camisa branca com detalhes em vermelho e meias brancas. São uniformes. Quem é o volante? Ayacucho. Quem é o primeiro volante? Então vai, Leonardo vai responder. Alemão. Então vem de noiva o Ayacucho. Isso. Alemão, o que tu conta aí, Alemão? Tu tem notícia boa, Alemão? Nós estamos todos preocupados, Alemão. Pedro, a notícia boa do dia é a chegada de mais um lote de vacinas contra o coronavírus, um lote da vacina Oxford AstraZeneca. É um lote de 135 mil doses para o Rio Grande do Sul e elas serão usadas em idosos. É a informação da Secretaria. A prioridade para idosos. Nós vamos falar muito, Pedro, é mais um dia pesado, mais um dia difícil, com aumento na ocupação hospitalar. Nós vamos falar da situação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e vamos conversar com os representantes dos 2 maiores planos de saúde do Estado, o IP Saúde e a Unimed Porto Alegre. Por quê? Mesmo quem tem plano de saúde está enfrentando dificuldade nos hospitais em função da saturação. Está difícil de conseguir um leito, principalmente de UTI. Então nós vamos falar sobre como está o atendimento, qual a orientação para os clientes,